Vamos falar aqui nesse momento da lei do distrato. O que trouxe essa lei do distrato, o que mudou? Vamos bater um papo sobre isso também, que é tema relevante e importante. Lembrando que o distrato, a nova lei do distrato, ela aparece sim numa situação de imóveis na planta, compra e venda de imóveis na planta. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo já se manifestaram que a compra do imóvel na planta pelo adquirente, podemos, nós, operadores do direito, usar e devemos o Código de Defesa do Consumidor, Defesa e Proteção ao Consumidor, a Lei 8.078. É uma relação de consumo, porque o adquirente é considerado consumidor, uma vez que o vendedor, o incorporador, o construtor é considerado fornecedor de produtos e serviços. Né? Então, de fato, aplica sim o Código de Defesa do Consumidor. Nessa relação imobiliária e registral, aplica o direito do consumidor. Imóvel na planta, nós já conversamos aqui, o advogado, contrato é tudo igual. Não pode sair isso da boca de um advogado, de um operador do direito, um escrevente. Não, não é assim. Lá no direito civil nós temos o estudo do direito civil. Claro, o direito civil tem estudo do direito civil. Redundante, mas quando nós falamos dos contratos de direito civil, nós temos os contratos em espécies. Esses contratos são aplicados aos negócios imobiliários, registrais também, claro. Tanto é que o direito imobiliário é um segmento do direito registral. Só que o direito imobiliário, nós já conversamos, que ele se dá muito bem, gosta muito mais do direito registral do que o direito civil. Por isso, o direito imobiliário, nós temos conceitos e princípios próprios. E os contratos, nós temos os contratos propriamente de direito imobiliário. Então, nós falamos aqui, certa vez, que temos um contrato para fechar negócio, preliminar, contrato preliminar é para fechar negócio. Facultativo, pré-contrato, tudo a mesma coisa, hein? Para fechar negócio. Substituiu a proposta e aceite para os advogados, para as imobiliárias, os corretores mais atualizados. A partir do momento que eu assino um pré-contrato, para fechar o negócio, aplico o due diligence, faço o due diligence, e aí vem o contrato definitivo. Normalmente esse contrato definitivo é a escritura pública. Acima de 30 salários mínimos, artigo 108 do Código Civil, somos obrigados a fazer essa escritura pública. Então, o ideal é que seja escritura pública. Mas, muitas vezes, não fazemos escritura pública porque o nosso cliente não tem condições financeiras. Talvez a transação imobiliária é de um imóvel irregular, ou híbrido, metade irregular, metade não irregular. Acontece muito nas fazendas, nas negociações de imóveis rurais. Então isso tudo é importante, hein, gente? Qual que é o contrato que eu devo assinar, ou fazer, ou elaborar quando a compra de um imóvel na planta? O ideal é que seja o contrato de promessa, hein? Porque promessa, estou comprando algo que vai ser feito. Muita gente confunde, acha que promessa e compromisso é a mesma coisa. Não é a opinião que o professor defende e também não é a opinião de muitos doutrinadores e da própria jurisprudência e de muitos cartórios. Existe uma diferença de objeto. O contrato de compromisso, o imóvel já foi construído, existe dívida. O contrato de promessa pode ter dívida ou não, mas existe uma promessa de um empreendimento imobiliário. Então, para grandes doutrinadores, existe sim uma diferença do compromisso, da compra e venda. Compra e venda é pagamento à vista, até 30 dias. Contrato de compromisso tem dívida, mas o imóvel já foi construído. E o contrato de promessa é o contrato da compra e venda de imóvel na planta. Então, bom, pronto. O condomínio, ele nasce com a incorporação. O registro da incorporação, que até nós já falamos em outras aulas, como que funciona, muitos documentos, né? Todo um cuidado. Então, o condomínio nasce com uma incorporação. Muitas vezes o incorporador pode ser pessoa natural, pessoa jurídica, o incorporador pode ter creche ou não existe essa obrigatoriedade. Muitas vezes o incorporador também é construtor. Muitas vezes existe o grupo que é incorporador, é construtor, é a instituição financeira que financia. Nós temos casos, situações diferentes, mas fato é que o incorporador e o construtor são responsáveis e nessa situação o contrato adequado é o contrato de promessa e aplica o CDC. Nessa situação existe sim uma problemática. E qual que é essa problemática? O distrato. O distrato sempre foi um problema, porque no Brasil nós não temos uma estabilidade econômica, não temos. O sujeito ganha 20 mil reais, 10 mil reais, do nada ele perde o emprego. Quanto mais ele ganha, mais difícil fica para ele arrumar um emprego, né, que remunere ele à altura do emprego anterior. Então nós temos uma mudança na economia constantemente. Sempre foi assim, gente, e eu acredito que sempre vai ser assim. Por isso a gente tem que aprender a guardar dinheiro, precisa aprender a fazer caixa, não é verdade? A verdade é uma só. Nessa situação de instabilidade que o Brasil sofre há muitos anos, sempre sofreu, as coisas mudam. Então, um casal que os dois são empregados, se um fica desempregado, pronto, já não consegue mais pagar a prestação do financiamento imobiliário, da compra do imóvel na planta. Não consegue mais.
Então, o distrato sempre foi objeto de discussão, sempre foi objeto de polêmica, sempre foi. A jurisprudência que tomava conta, várias decisões diferentes uma da outra. Alguns juízes entendiam que a construtora, a incorporadora, na desistência do adquirente, do comprador, só poderia reter 10%. Outros juízes 20%, outros juízes 30%, outros juízes 50%. E os tribunais também, no nosso país inteiro, não tinham aí um padrão. Não tinha. A lei muda, mas a mudança social obriga a lei a mudar. Nós tínhamos o caso interessante do corretor de imóveis. Quem pagava a comissão do corretor de imóveis? Hein? Quem pagava? Sempre foi a construtora. Porque a construtora que o contratou. Vem uma situação de muitos processos, ficaram sobrestados, suspensos, e vem a decisão da nossa alta corte dizendo, não, quem paga o corretor de imóveis é o próprio comprador, adquirente, é o consumidor, desde que tenha uma declaração de ciência ou uma cláusula em negrito em destaque. Acabou com aquelas ações que todo mundo gostava de fazer, que era uma ação ganha, né? Você fazia, o seu cliente comprava o imóvel na planta, pagava o corretor, normalmente cheque separado, não é isso? Depósito separado, fácil de provar, e você pedia a restituição em dobro da comissão de corretagem, os honorários do corretor de imóveis, porque quem tinha que pagar é quem o contrata. E acabou isso. De anos para cá, o entendimento foi mudado. Então, o judiciário também muda de ideia, o judiciário também muda de opinião. Lá no escritório, lá não, estou aqui no escritório, já tivemos um caso onde ocorreu a nulidade da sentença, voltou para julgar de novo, o juiz mudou de ideia, julgou. A sentença foi totalmente diferente da primeira que foi anulada, em sede de recurso de apelação. Então o judiciário muda de ideia, a jurisprudência muda. E foi o que aconteceu. Com a lei de distrato, nós tivemos uma mudança em alguns estados. Em outros estados, a aplicação do que era feito na prática ficou muito próximo da lei. E de fato nós tivemos uma definição. Então a lei do distrato, ela vem para dar segurança jurídica e vem também para dar uma segurança a essa transação imobiliária nos imóveis na planta, nessas negociações entre adquirente e vendedor, que é a incorporadora e o construtor. Então a legislação traz, sim, né, de fato, uma intenção de tipificar, trazer segurança. Qual que é essa lei que você está falando, professor? A lei é a Lei 13.786. 13.786 de 2018. Engraçado que essas leis do assunto de hoje surgiram aí a partir de 2018. Então, mais especificamente, dia 27 de novembro de 2018. Foi sancionada a Lei 13.786 de 2018. A Lei do Distrato. A chamada e apelidada Lei do Distrato. O que essa lei trouxe, professor? Ela regulamentou, né, a devolução dos valores pagos pela parte, pelo adquirente, pelo considerado consumidor. Sempre teve a intenção, o legislador teve a intenção de regulamentar uma questão de desistência. Por isso, distrato é desistência. Professor, não quero mais o imóvel. Se você chegou, o nosso cliente chega a um consenso, a um acordo com a construtora incorporadora, é distrato. Deixa de ser distrato quando eu ingresso com uma ação e quero a rescisão do contrato. É uma rescisão do contrato, né, é o fim do contrato judicialmente, compulsoriamente. Distrato, acordo. Quando as partes chegam ao acordo, distrato. Vamos lá, atenção a isso então. Você já sabe o número da lei então, hein? Importante isso. Essa desistência amigável, esse processo de desistência de imóvel na planta, seja condomínio, seja sobrado, seja casa, esse processo de desistência, agora ele tem regra, ele tem regulamentação. A construtora e a incorporadora deve respeitar a lei de distrato, a nova lei de distrato. É um processo de desistência, tem nome, distrato. E o consumidor também, pelo menos agora, ele tem um parâmetro. O que traz essa lei então? Qual que é a regra? Então, no meu livro eu até aponto aqui, fica muito didático. Olha o que eu aponto no meu livro aqui, ó. A lei do distrato estabelece que em caso de rescisão do contrato, por inadimplência, falta de pagamento do comprador, a multa contratual pode chegar até 25% do valor pago. Ou seja, o valor retido, 25%. Podendo atingir até 50% quando a incorporação estiver submetida ao regime patrimonial de afetação. Então veja, a lei fala em 25%. A construtora, a incorporadora, pode reter 25%, só, nada mais. 25%. O consumidor tem que aceitar isso. Se levar para o judiciário, vai ser aplicada a lei. Mas se existe o patrimônio submetido ao patrimônio de afetação, vai para 50%.
A construtora pode reter 50%. Professor Júlio, o que é patrimônio de afetação, hein? Conforme o conceito que eu utilizo no meu livro de Direito Civil, o patrimônio de afetação é aquele patrimônio que é separado do patrimônio do incorporador. E por que ele é separado? Porque em caso de cobrança, falência, execução, ele não vai ser objeto de bloqueio, de gravame, porque ele foi separado, essa incorporação foi separada. Isso é bom ou é ruim? Isso é ótimo. Eu já falei aqui que, professor Júlio, qual que é a dica que você dá pro meu cunhado, que quer comprar um imóvel próprio, que vai casar, novinho, de casamento? Qual que é a dica que você dá para mim, como advogado mesmo? Se você vai comprar um imóvel financiado, então compra de uma construtora. Porque você tem uma garantia maior. Você tem. Comprando de uma incorporadora que tem o patrimônio de afetação, existe uma garantia maior, uma segurança maior. É mais difícil dar errado do que você comprar de um sujeito que constrói 2 casinhas e vende. E não é considerado incorporadora, que não tem patrimônio de afetação. Sabe por quê? Porque você paga a entrada, ele some, acabou, você vai fazer o quê? E muitas vezes o imóvel, que é objeto da construção, do empreendimento desse pequeno construtor, mas irregular, esse imóvel não é a garantia da sua construção, ainda não é seu. Já é objeto de bloqueio judicial. Com a construtora incorporadora que tenha patrimônio de incorporação, olha aí, ó, tem que ter patrimônio de afetação. Isso é legado lá no registro de imóveis, hein? Lá no registro de imóveis. Existe uma segurança maior. Porque se a construtora falir, se a incorporadora falir, pelo menos o empreendimento imobiliário está separadinho. E aí existem técnicas, existem estratégias. Vai os condôminos, elege um representante, cria uma associação e dá continuidade à construção. É melhor que perder tudo. Talvez a obra já esteja no final, do meio para frente. Então tem uma saída, então é muito mais seguro. A pergunta que me fizeram em outra aula eu marquei aqui. Professor, o que é patrimônio de afetação? Patrimônio de afetação é aquele patrimônio que é separado, no caso da incorporação, o empreendimento, ele é separado dos outros bens do incorporador. Em caso de falência não vai ser bloqueado. Tá? Acho que é o conceito mais fácil. Professor, como que eu faço a constituição do patrimônio de afetação? Eu, advogado, para ajudar o incorporador, contratado pelo incorporador, ou para explicar para o meu cliente, consumidor. Ele é feito na hora do registro, né, gente? Na hora da incorporação. Na hora de registrar a incorporação, é feito o registro do patrimônio de incorporação. O registro não, o termo técnico é averbação, né, gente? No meu livro eu menciono assim, ó, o patrimônio de afetação se constitui pela simples averbação do termo disponibilizado pelo incorporador e pelos seus titulares de direito aquisitivo sobre o terreno no registro de imóveis ou ainda através de uma declaração anexa no memorial de incorporação. Eu uso esse termo, eu explico dessa forma no meu livro, fica didático. Ou seja, sou incorporador, sou construtor, eu quero, né, de fato, dar esse empreendimento uma segurança jurídica ao adquirente. O que eu faço? Você faz uma averbação de patrimônio de afetação. Pronto, você deu essa garantia. Ah, mas eu, incorporador, que vantagem que eu tenho? Se ocorrer o distrato, você vai reter 50%, não 25%. Então, olha que interessante, o patrimônio de afetação, quando devidamente regular, feito através de averbação, no cartório, igual o jeitinho que eu falei, ele gera segurança jurídica ao consumidor, ao adquirente, e também uma segurança maior também ao incorporador, porque ele vai poder reter 50%. Então, muito interessante isso. Muito interessante. Muito bacana isso. Então, a lei do extrato, ela traz o quê? O direito da construtora, da incorporadora, reter 25%. Se tem patrimônio de afetação, que você já sabe como faz, é uma averbação, a averbação da declaração anexa no memorial de incorporação, a incorporadora consegue reter 50%. Então, importante. Outro detalhe que eu queria tratar com você, hein? Além de reter 25% ou 50%, não podemos esquecer também que a construtora incorporadora pode sim deduzir aos valores a serem restituídos, isso está na lei, o valor integral da comissão de corretagem. Anota aí, guarda essa informação, hein? Importante compreender isso. E também, então além de reter a comissão do corretor de imóveis, também, nessa hipótese, o adquirente, que quando reside no imóvel, né, estamos falando de uma situação onde exista assim um fato de aluguel, então já estamos falando de uma incorporação devidamente pronta, podemos também, nesse caso, nosso cliente pode
ter o desconto de um valor equivalente a uma indenização como se fosse um aluguel. Segundo a lei, olha que interessante, ó, na hipótese de o adquirente ter residido no imóvel esse tempo, então nós estamos falando de um empreendimento que tem habite-se, né, o uso comercial residencial, por algum período no imóvel, um valor correspondente a 0,5 ao valor atualizado do contrato. Então, além da retenção de 25, em caso de patrimônio e afetação 50, existe ainda o 0,5 atualizado se existiu moradia, se o adquirente morou, residiu, mas pode ser imóvel comercial, não é para residir, mas usou, teve a posse, e também a comissão do corretor de imóveis. É o que esclarece a lei, tá? Então, importante também. Professor, não existe no Brasil mais a possibilidade do consumidor, do adquirente, conseguir a restituição total dos... Ele desistiu. Ele, consumidor, ele, adquirente, o casal desistiu. Quer desistir, quer assinar o distrato. Não existe mais a possibilidade de reaver 100%? Existe. Existe, mas são exceções. A regra é a lei do distrato. Quais são as exceções, professor Júlio? Então vamos lá. A primeira exceção do distrato do imóvel na planta, da restituição de até 100%, acontece com a tese de induzimento a erro. Se o advogado, você, conseguir provar que o seu cliente, induzimento a erro é o nome da tese, hein? Que o seu cliente foi enganado. Normalmente acontece, hein, gente? Financiamento pré-aprovado. Ah, o financiamento é pré-aprovado, tá aqui. Certeza que o senhor vai conseguir financiar. Porque você sabe que a construtora incorporadora recebe, a hora que o empreendimento está pronto, tem o financiamento. E muita gente cai aí, né? O consumidor, o adquirente, os adquirentes, eles conseguem pagar a chave, até a entrega da chave. A hora que tem que financiar não consegue, não tem renda para isso. Mas se conseguir provar esse casal, essas pessoas, esses adquirentes, que ocorreu de fato, sim, uma situação onde ele foi induzido a erro, foi enganado, porque o corretor ou outra pessoa informou que a aprovação era garantida, consegue a redução de 100%. Nós somos julgados nesse sentido, tá? Não é pacificado, mas tem julgados nesse sentido. Outra situação que caberia a devolução de 100% da restituição, isso é direito do consumidor, hein? É a onerosidade excessiva. Também existe essa tese, mas a chance, a oportunidade é muito menor do que a primeira tese que eu te falei de induzimento a erro. Porque é difícil provar esses juros abusivos, hein, gente? O Brasil é um sistema, é complicado, hein? O Banco Central fala que juros abusivos é X, a partir de X. E o Judiciário entende diferente. Não tem padrão. E outro detalhe também, para provar juros abusivos e taxas abusivas tem que ter um lado técnico, hein? O que tem de advogado ruim, sem vergonha, que faz uma inicial sem ter um laudo técnico na mão, não sei como consegue fazer uma inicial. Poxa, você vai fazer uma ação revisional de financiamento imobiliário, gente, com todo respeito, não vamos enganar ninguém, não. Você tem que ter um laudo técnico na mão para fazer a peça, a exordial, a peça inaugural. Como que você vai fazer uma peça de revisão de financiamento imobiliário se você não tem na sua mão um laudo técnico? Tá errado, né? Desculpa, tá fazendo uma peça sem sentido, o advogado não sabe fazer conta. Então tá errado, hein? Outra tese que é utilizada para tentar a devolução, a restituição desse 100% que foi pago no financiamento imobiliário até a desistência é a evicção, né? Evicção, um processo em relação ao imóvel. Talvez outra tese também, já vi alguns resultados positivos, o vício redibitório, mas aí tem a ver com a construção após a entrega, vício redibitório. Cuidado, hein? Na compra e venda dos imóveis na planta, o consumidor, a parte, o adquirente, ele pode fazer o distrato, aplica-se a lei em regra, pode fazer uma revisional dos juros abusivos, financiamentos, ação complicada, demorada, as instituições financeiras recorrem, e tem advogado que tem a coragem de falar que essa ação é ganha, causa ganho. Da minha boca nunca ninguém vai escutar isso, e você também não, que eu sei, eu conheço essa turma. Hein? Tem a rescisão de contrato, se você conseguir na ação de rescisão de contrato provar que você está querendo a rescisão, seu cliente está querendo a rescisão, contra a construtora, em face da incorporadora, em virtude do induzimento a erro, vício redibitório, evicção, juros abusivos, aí de fato, provavelmente, depende, tem jurisprudência, tem julgados, decisões diferentes, você pode até conseguir para o seu cliente uma restituição de até 100%. E o que tem de propaganda no Google, né? Receba 100% do seu financiamento imobiliário. Gente, não funciona assim não. Né? Até parece, é muito difícil conseguir a restituição de 100%. Mas são ações que podem ser utilizadas. Lembrando que quando o nosso cliente, o consumidor, o adquirente,
ele quer obter informações de quanto pagou da financeira, do banco, né, da instituição financeira, ou da própria incorporadora. Se a incorporadora se nega a informar quanto pagou, quanto falta, tem a ação pra gente usar. A carta na manga, hein? Ação de exigir contas, hein, gente? Ação de exigir contas. Gente, quanta coisa, né? Quanta coisa nós falamos. Ó, a lei, essa lei 13.786, gente, ó, ela é pequenininha, ó. Eu vou mandar um materialzinho pra vocês, faça uma leitura dessa lei. Tô mandando a lei prontinha pra você, faça a leitura dessa lei, tá? Vamos lá. Conforme combinado, prova pro professor que você entendeu, que você ficou craque especialista no assunto, eu libero você. Senão nós vamos até às 11 horas, fechado? Vamos lá, primeira pergunta. Então se liga todo mundo aqui, senão nós vamos voltar no assunto desde o começo, hein? Nós falamos hoje sobre multipropriedade e falamos também a respeito da lei do extrato, nova lei do extrato, ok? Pra quem tá na aula, essa foi a nossa ementa, nós cumprimos com muito carinho, aprofundamos muito o assunto, passando por todos os pontos importantes, evidentes e atuais. Então, prova agora que você entendeu. Tem gente que chegou atrasado, mas eu voltei no assunto. Olha o carinho que eu tenho com essa turma, hein? Primeiro ponto. Existe diferença no registro da multipropriedade? Lancei a pergunta, quero a resposta. Existe diferença no registro da multipropriedade? No cartório de imóveis eu estou falando, hein? Existe? Vamos lá, cadê a resposta? Existe ou não existe? Olha o Lázaro aí, apareceu o Lázaro! Felipe, Henrique, o pessoal é terrível, né? Eu quero que você prova que aprendeu, que esgotamos a matéria, e você traz a resposta para liberar você. Legal, mas isso é legal, bacana. Existe, claro que existe, né, gente? Multipropriedade regular nasce multipropriedade, é no cartório de imóveis. Tem que aparecer escrito na matrícula. Empreendimento, corporação, multipropriedade. Tem que aparecer a descrição da fração ideal. Não é unidades autônomas, a fração ideal. Estamos dividindo o mesmo imóvel. Inclusive, o ideal, a partir da lei, que apareça também a informação da fração de tempo. Então, importante também. Henrique falou tudo, hein? Tem que nascer com multipropriedade. Nasce multipropriedade. Pergunto, pode vender a multipropriedade? Eu e o Henrique somos multiproprietários. O Henrique pode vender a parte dele sem oferecer para mim? Pode. Não tem direito de preferência em multipropriedade. Ainda bem, senão esse negócio não ia pegar nunca no Brasil. Hein? Não tem. Não tem que pedir anuência. Ok? Olha quem apareceu, fiquei feliz, hein? A Marcela, hein? Marcela, legal, hein? Como os tribunais têm se posicionado sobre seguros e taxas de administração inclusos em parcelas de financiamento habitacional? Marcela, nós temos aí tabelas diferentes, a price, a saque. A verdade é uma só, Marcela, uma confusão que muda todo dia. O que determina que a taxa é abusiva, né? A taxa, os juros são abusivos, as taxas, né, no plural, é o Banco Central, né? Mas o judiciário não concorda, muitas vezes, na maioria das vezes. Então hoje, de fato, é o Banco Central. Mas a jurisprudência pensa diferente. Por isso é difícil ganhar essas ações revisionais. Próxima pergunta, hein, Marcela? Se liga e responde aqui com todo mundo, hein? Convenção na multipropriedade tem característica diferente da convenção condominial, aquela padrão que nós estamos acostumados? Tem diferença ou a mesma coisa? Copia e cola. Vanessa, boa! Sim, tem regras específicas. Olha como nós aprofundamos o assunto com qualidade. Olha como você entendeu, hein? Eu gosto de provar que você entendeu. E se você prova pra mim, isso é uma troca. Na multipropriedade, o advogado que pega um copia e cola na internet vai se queimar. Porque na multipropriedade tem convenção, mas é uma convenção que tem regras próprias. Pegou copia e cola, se deu mal. Cuidado com isso, hein? Pergunta 3, para provar então, hein? A extinção da multipropriedade. Como e quando ocorre? A extinção. Difícil essa, né? Mas é boa. A extinção da multipropriedade, registralmente, ela não ocorre. Não ocorre. Para o coproprietário, para o multiproprietário, com a venda, com a alienação. Ele transfere, sem direito de preferência e sem anuência dos demais. Mas a multipropriedade em si, ela nasce multipropriedade, ela morre multipropriedade. E aí eu pergunto para essa turma que eu gosto muito. Cabe a ação de demarcação de terras, alienação judicial em face de uma situação de multipropriedade? Cabe ou não cabe? Qual que é a resposta? Quero ver essa resposta. Quero ver se entendeu. Cabe ou não cabe? Não cabe. Não cabe. Não cabe, hein? Não vai fazer, pelo amor de Deus, hein? Extinção sem resolução do mérito, hein? Tá? Então, cuidado. E aí vem o Henrique e fala a verdade. Multipropriedade, vamos trabalhar com ações petitórias. Não é briga de posse, tá? Mais uma aqui, vai.
Patrimônio de afetação. O que é patrimônio de afetação, hein? O que é? Vamos lá, cadê a resposta? Prova que entendeu. Patrimônio de afetação, o que é? Patrimônio de afetação é o reconhecimento individual daquele empreendimento, aquela incorporação. Não comunica com os bens da incorporadora, construtora, porque se a construtora falir, os bens, primeira coisa, vai embora, né? Então, esse empreendimento, ele fica separado, ele fica livre. E aí, na pior das possibilidades, os condôminos conseguem dar andamento para terminar a obra. Baita ideia, muito interessante. Vamos ver o que o Henrique fala. Um patrimônio à parte constituído na averbação para garantir o término. Perfeito, Henrique. Gostei, vou usar no próximo livro, vou pôr direitos autorais, vou pôr homenagem. Conforme Henrique... Você vai ver o próximo livro, você vai ver o teu nome lá. Conforme Henrique, é o patrimônio em que a parte constituída na averbação para garantir o término da obra. Perfeito. Gostei. Você vai ver como é o seu nome aqui. Gostei. Felipe, é um regime especial a própria SPE, do empreendimento que responde por si. Gostei também, Felipe. Vou misturar aí, hein? Gostei dos dois. Olha o Irã, essa turma tá empolgada, hein? Segregação patrimonial de bens do incorporador para uma atividade específica. Ah, isso aí tem doutrinador, hein, Irã? Mas boa, tá ligado. Parabéns, Irã. Parabéns. Legal. É isso mesmo, gente. É isso mesmo. Pergunta para matar, então. Para provar que aprendeu. Senão nós vamos até as 11. Pergunto. A lei do distrato, ela traz a possibilidade do incorporador reter algum valor? E qual esse valor? Esse valor pago pelo adquirente. Qual? Traz a possibilidade de reter? Sim, a resposta é sim. Qual o valor? 25%. 25%. Irã acertou, Lázaro acertou. Quando existe o patrimônio de afetação, né, não havendo 25%. Quando existe, olha o Lázaro aí, 50%. Pergunto para a turma, para provar que entendeu mesmo, quero que prove. Esse patrimônio de afetação, com patrimônio de afetação, havendo patrimônio de afetação, ou não havendo, só pode descontar 25 e 50, nada mais, ou pode descontar mais alguma coisa? Quero ver, prova. Pode descontar mais alguma coisa? Pode. Taxa de corretagem. E ainda se o adquirente morou no imóvel, usou a posse do imóvel, também 0,5. Tá? Também, então pode descontar esse percentual. Legal, hein, pessoal? O pessoal entendeu, nós aprofundamos o assunto e nem doeu, hein? Nem doeu porque nós passamos pela lei inteira, estudamos a lei inteira. Aqui, ó, inteirinha, passou nada. E passou, olha que interessante, olha como a gente ama o que faz e a turma é boa. Eu falo que quem faz o professor é a turma. Quando a turma é boa, ajuda. Né? Quando a turma não faz pergunta, não participa, não interage, né? Então é muito legal. Esse é um encontro muito especial. Porque nós falamos aqui, ó, nada mais aqui de quase mais de 50 slides. Passamos por todos. Além dos slides, nós passamos pela lei inteira. Esgotamos o assunto como deve ser feito. E agora, pós-graduação é outro nível, todo mundo é adulto. Aqui não está aqui para ficar enchendo linguiça, né? É para aprofundar com qualidade. E eu vou liberar vocês, porque vocês provaram mesmo, tá? Provaram mesmo. Irã, vou disponibilizar material. Sabe por quê, Irã? Por mais que vocês tenham provado que entenderam muito bem, dominaram o assunto, vocês provaram para mim aqui, nós fizemos a revisão final, que isso dá muito certo, é muito didático, é um assunto muito complexo, então eu quero que você tenha esse material guardado. Eu vou mandar amanhã, tá, gente? Primeira coisa que eu vou fazer quando chegar no escritório é mandar esse materialzinho no e-mail do curso, tá bom? Então eu vou mandar assim. Gente, um abraço, muito obrigado, gosto muito de vocês, tá bom? Você vai disponibilizar o material certinho, obrigado, professor. Vou sim, Irã, vou sim. Amanhã, mando, chegando no escritório, o professor chega às 8, já vou mandar, e aí vocês podem cobrar o pessoal lá, porque vai estar lá bonitinho, tá? Bonitinho esse material, e esse é importante, porque é um assunto muito maltratado, cada absurdo que a gente escuta por aí, né? Então, para você, com muito carinho. Gente, agora chegou a hora de falar tchau, né? Chegou a hora de falar tchau.